A paz de Deus e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos meus irmãos aí, ouvintes do canal do YouTube. Sou vosso irmão Cristo Lorival. Faço parte também do trabalho da comunidade cristã no Brasil, a Nova CSB ali, Francisco Morato. Estou aqui, entrar aqui pelo canal do YouTube, irmão, para um bate-papo cristão, onde gostaria de falar alguns assuntos da Palavra de Deus. Queria falar sobre os patriarcas, irmão. O livro de Hebreus 11, versículo 8 ao 22 diz assim: os primeiros homens a servir foram chamados de patriarcas, porque foram pais de muitos filhos, que formaram um povo separado, conhecido como hebreus. Os judeus viveram em Canaã, onde se tomou sua terra. O que se diferenciava, na verdade, foi a sua fé. Foram os primeiros a servir a Deus, chamados pais da fé. No livro de Gênesis, meu irmão, conta a história dos patriarcas, e toda a Bíblia continua citando o nome deles. Os principais patriarcas foram Abraão, Isaac e Jacó. Também José do Egito foi importante para o povo de Israel. Ele o período que marcou a formação da fé. Tudo que eles criam foi transmitido pelas gerações para os seus filhos e filhas dos seus filhos. Os nomes das 12 tribos de Jacó deram o nome às famílias da tribo de Israel. Primeiro Dan, Aser, Naphtali, Issacar, Gade, Efraim, Zebulão, Rubem, Simeão, Judá, Efraim e Manassés, que são os dos filhos de José. Que na verdade, irmão, Deus prometeu a Abraão uma grande nação, que os seus descendentes seriam como a areia do mar, irmão, incontáveis. Esses homens geraram filhos e deixou aí a crença no Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. E a tribo de Levi, irmão, não está listada, porque foram separados do restante de seus irmãos para se dedicar exclusivamente ao sacerdócio, e recebiam os dízimos do povo para o seu sustento, e habitavam nas cidades de outras tribos, recebendo uma porção especial. Alguns confundem, A tribo de Levi é o único que recebia dízimo. O dízimo foi feito por causa deles. Eles cuidavam da parte do sacerdócio, não conquistaram terra daquela jornada quando eles saíram do Egito, irmão? Era um povo de sacerdote, não era um povo de derramar o sangue, então não poderia lutar, mas Deus preparou, deu entendimento, e as tribos ajudavam e davam o dízimo para o sustento deles. Os personagens do Antigo Testamento, habitualmente denominados patriarcas, irmão, eram chefes de grupos familiares seminômades, que iam de um lugar ao outro em busca de comida e água para o seu rebanho, não havendo chegado ainda à fase cultural do sedentarismo e dos trabalhos agrícolas. Os seus assentamentos eram em geral eventuais, duravam o tempo em que seu gado demorava para consumir os pastos, como os criadores de ovelhas, irmão, de animais. Então eles procuravam passar um lugar e eles não fixavam. Depois surgiram as pessoas mais fixas, onde colocou da terra agrícola. Então esses homens, era assim que a humanidade, de certo modo, aquelas primeiras, servia a Deus, irmão. Era uma forma ainda inicial, bem diferente dos dias de hoje, irmão? O livro de Gênesis oferece uma visão particular do começo da história de Israel, que é mais propriamente a história de uma família procedente da cidade da Mesopotâmia, de Ur, dos Caldeus, situada junto ao rio Eufrates. Abraão e a sua esposa chegaram ao país de Canaã. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, e conforme essa promessa nasceu o seu filho Isaac, que por sua vez foi pai de Jacó durante a sua longa viagem
primeiro na direção norte e depois na direção sul, Abraão deteve-se em diversos lugares mencionados na Bíblia. Harã, Siquém, Ai e Betel. Atravessou a região desértica de Negueb e chegou até o Egito, de onde mais tarde ingressou para finalmente estabelecer-se em um lugar conhecido como os Carvalhais de Manre, junto a Hebrom. Ao morrer Abraão, Isaac converteu-se na protagonista do relato bíblico que o apresenta como habitante de Gerar e Berseba, lugares de Negueb, na região meridional da Palestina. Isaac, herdeiro das promessas de Deus. Abraão aparece meio de quadro descritivo da vida seminômade do segundo milênio a.C. Busca de campos e pastoras, assentamentos provisórios, ocasionais, trabalhos agrícolas nos limites dos povoados fronteiriços e discussão por causas dos poços de água onde se dava de beber ao gado. Era um tempo sofrido, né, irmão? Onde se procurava minas de água, levava os animais para um canto ou outro. Não tinha fixado no local, mas fixaram a sua fé no Deus Todo-Poderoso, um Deus que cuidou dessas pessoas. Josué, ele falava assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, e muita gente quer usar essa palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, esse povo, eles tinham uma liderança patriarcal. Ele era um patriarca, então tinha que seguir a ordem do chefe da família, né? Então as pessoas não podiam servir outros deuses, seguir os deuses de seus pais, né? E hoje, na graça de Cristo, às vezes nós ensinamos nossos filhos a seguir o nosso ensino, a nossa crença, a nossa fé, e às vezes nem sempre eles seguem. Não podemos ser igual àquele tempo, né? Aquele tempo era separado, o povo vivia em guerras, tinha que viver em famílias, né? Mesmo assim tinha suas divergências, né? Como aconteceu, sempre teve problemas, né? A gente vê ali os filhos de Jacó, né? Quando venderam José do Egito, venderam seu irmão, mas eles tinham uma aliança de sangue, e dali eles seguiam na crença do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós temos aliança em Cristo Jesus. Hoje o sangue, aliás, nós temos o sangue da cruz, onde Jesus derramou o seu sangue, verteu, para nos perdoar, irmão, e nos salvar da condenação da ira de Deus. Hoje a minha casa, a nossa casa é o nosso coração. Agora, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Mas a casa que a gente está falando é o coração, porque não podemos obrigar filhos e filhas a seguir esse Deus, porque esse Deus é um Deus do amor, não é Deus que obriga ninguém a servir a Ele. E se alguém está servindo a Ele por obrigado, irmão, não dura. A sua jornada é curta. Mas aquele que segue o Senhor, mas por amor, né, por entendimento da sua palavra, porque compreende o ato de amor que Ele dedicou a nós, que é muito importante, irmão, porque ninguém poderia dedicar dessa maneira ao amor a nós. E em outra parte, assim, quando Paulo levou a mensagem da palavra de Deus ao carcereiro, né, ele usou uma mensagem muito interessante nessa parte, uma explicação, né? E nessa daí muitos pensam que seria dessa maneira, né? Em Efésios, por exemplo, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Irmão, não é por
obrigação, né, por medo. Né? Somos salvos pela graça, por meio da fé. E só é salvo aqueles que têm fé. E a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Se você ouviu a palavra de Deus, você vai ter fé. Porque o mesmo Deus, né, que mandou seu Filho Jesus para nos salvar, é o Deus que vai te salvar, mas mediante colocar no seu coração fé. E em outra parte, em Atos dos Apóstolos 16:31, diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvos? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Irmão, se sua casa, se os seus filhos, se sua esposa, se sua mulher, sua parentela crê no Deus como você crê, vai ser salvo, irmão. Hoje é necessário, para que seja salvo, irmão, tenha fé. Não desanime, leve a mensagem da palavra de Deus. E Deus é aquele que, assim como chamou você, chamará a sua parentela. Se ele der ouvido no coração a servir ao Senhor, com certeza vai ter igual os patriarcas, vai ter um legado, vai ter uma descendência, vai ter um monte de gente que servindo a Deus, parentela, né? Naquele tempo, aquelas patriarcas tinham um monte de filhos, um monte de parentela que servia a Deus. E hoje, na graça de Cristo Jesus, também, né, não deixa de ser diferente. Desde o momento que nós servimos a Deus e nós testemunhamos aquele que nós amamos e falamos do amor de Deus, o mesmo Deus que convenceu e te converteu, ele pode convencer e converter o coração da tua casa. A conversão, irmão, não é por convencimento, é sim por graça e misericórdia de Jesus. Quando a pessoa recebe a fé, recebe a crença no Cristo, né? Aí ele compreende e segue ao Senhor. E você um dia vai contemplar. E para poder dizer: eu, a minha casa, servimos ao Senhor. Eu, a minha família, servimos ao Senhor. Né? Assim como os patriarcas serviam ao Senhor, nós serviremos ao Senhor por fé, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Ainda que alguns falam assim: mas você está falando do povo judeu, nós somos aqui brasileiros, você está falando do povo lá israelita, o Deus israelita. Mas o Deus israelita falou assim que por um homem veio o pecado, que foi Adão, e nós somos descendentes desse homem, somos descendentes da criação de Deus. E por outro homem veio o perdão, veio a salvação, que é Jesus Cristo. E por ele nós somos herdeiros, sim, também. Somos participantes dessa graça que estendeu a todos nós, todos aqueles que crêem. A família de Cristo são todos aqueles que crêem e fazem a vontade de Deus que está no céu. Ele mesmo falou: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, se você faz a vontade de Deus, você é da família de Deus, você é filho de Deus. Deus abençoe a todos. Todos tenham uma semana abençoada, final de semana abençoado em nome de Jesus. Que a paz de Deus e a presença do Senhor Jesus seja no nosso coração. Amém?